Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 10 até o versículo número 30. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Até aqui, até o versículo número 30, que o Senhor, pois, nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos afirmar, com base naquilo que nós estudamos, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas e até mesmo pela nossa própria experiência, que os milagres, os grandes milagres, sejam eles quais forem, que Deus, Ele opera, que Deus, Ele realiza em nossa vida, não só são sentidos por nós, que somos objetos da graça de Deus e experimentamos desses milagres,
mas também eles acabam repercutindo na vida das pessoas que conosco se relacionam. Quando nós pensamos nesse fato, a gente chega à conclusão que não só os milagres de ordem física, mas também os milagres de ordem espiritual, eles obedecem, vamos assim dizer, a esse princípio. Que princípio? De nós podermos experimentá-lo na nossa vida, sentindo assim os seus impactos, mas não só ficar restrito a nós, mas as pessoas também, de certa forma, perceberem os milagres que Deus ele opera e opera em nossa vida. E repito, quer seja de ordem física, repito, quer seja de ordem espiritual. A conversão, por exemplo, conforme nós falamos na semana passada, é um desses milagres que Deus ele opera em nós. Milagre de ordem espiritual, onde Deus, através do seu Espírito, nos convence dos nossos pecados, nos dá tristeza em relação a eles e coloca em nós o sentimento do arrependimento para que nós possamos nos voltar de uma vida de pecado para uma vida consagrada a Deus, voltando-nos assim para cumprir o seu propósito e a sua vontade em relação às nossas vidas. Em linhas gerais, isso é o que nós podemos chamar de conversão. Quando Deus, repito, coloca em nosso coração tristeza pelos nossos pecados, por uma vida desaprovada aos olhos do Senhor e nos faz com que nós nos voltemos desse caminho do pecado para Deus, vivendo em temor, vivendo em obediência, vivendo em consagração ao nome do nosso Deus. É, vamos assim dizer, o maior milagre que nós podemos experimentar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. E aí, esse milagre da conversão obedece a esse mesmo princípio. Ele não só é experimentado por nós, mas ele acaba também repercutindo junto às pessoas que estão próximas a nós. Esse texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 9, versículos 10 até o versículo número 30, nós podemos ver, meus irmãos, nós podemos perceber, meus amigos, um exemplo dessa realidade que eu estou a falar. Conforme nós vimos na semana passada, Paulo, o então Saulo, ele experimentou do milagre da conversão, do milagre da salvação, quando ele saíra da cidade de Jerusalém e ia para a cidade de Damasco com o objetivo de prender aqueles que eram do caminho de Deus, do caminho do Senhor. Contudo, diante desse percurso, próximo a chegar à cidade de Damasco, Cristo lhe aparece de maneira gloriosa e dentro de uma luz resplandecente, mais clara do que a luz do sol ao meio-dia, fala a Paulo, fala a Saulo, faz com que ele pudesse cair ao chão, e ali ele tem a sua experiência de salvação, e aí ele tem a sua experiência de conversão, uma experiência que não só ele, Paulo, experimenta, mas uma experiência que acaba sendo sentida pelas pessoas com as quais Paulo ele se relacionou ao longo da sua existência e até mesmo com as pessoas com as quais ele não se relacionou, porque até mesmo nós, depois de 2000 anos, experimentamos o efeito da conversão do apóstolo Paulo. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, amigos e amigas, que nessa noite de hoje eu queria que nós considerássemos alguns aspectos que evidenciam a conversão, quando ela acontece, quando ela se dá na vida de uma pessoa. Conforme nós observamos aqui no texto sagrado, o Paulo, ele era um recém-convertido do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós analisamos a sua vida pós-conversão, nós podemos observar alguns aspectos, alguns indícios que comprovam que, de fato, ele, Paulo, experimentou desse milagre. O maior dos milagres que nós podemos experimentar nessa vida, o fato de nós sermos convertidos, o fato de nós sermos regenerados, o fato de nós experimentarmos a salvação bendita do nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que na noite de hoje eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, no seguinte assunto: evidências de um coração convertido.
evidências de um coração convertido. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: quais são então as evidências? Quais são então os resultados? Quais são então os efeitos na vida de uma pessoa quando ela experimenta o milagre da conversão, baseado aqui nessa história que nós temos na vida do apóstolo Paulo? São pelo menos 5 que nós iremos destacar com a graça de Deus na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, a conversão, ela produz uma vida de oração. A conversão, ela produz uma vida de oração. Vejam aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 até o versículo 11, sobretudo, a última parte do versículo 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Veja aí a parte final do versículo 11. Pois ele está orando. Pois ele está orando. Meus irmãos, meus amigos, a prática da oração distinguiu Paulo como um cristão. A prática da oração diferenciou Paulo como um cristão. Conforme nós temos aqui, o texto mostra que o Senhor Jesus, ele apareceu numa visão a um discípulo chamado Ananias. E ele, o Senhor Jesus, comissionou esse Ananias, esse discípulo, a procurar por um homem chamado Saulo, a fim de que ele impusesse suas mãos sobre sua cabeça e assim fizesse com que ele recuperasse a sua vista. Mas aí como é que Ananias iria identificar quem era esse Saulo? Como é que Ananias iria identificar quem era essa pessoa? Além da localização geográfica, a rua direita, o Senhor lhe dá uma instrução quanto à sua atitude, quanto à sua prática. Ou seja, Ananias iria identificar Saulo através da prática da oração. Ele estaria orando. Ele estaria na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, nós observamos aqui, meus irmãos, nós entendemos aqui, meus amigos, que a prática da oração acaba sendo um dos indícios da nossa conversão a Deus, da nossa conversão ao Senhor. Paulo, agora, o antigo Saulo, ele não mais perseguia a Cristo. Paulo, agora, o antigo Saulo, ele estava na presença de Cristo, buscando através da oração. Isso aqui nos ensina esse princípio. Isso aqui nos ensina essa verdade. Ou seja, toda e qualquer obra da conversão sempre nos conduzirá a uma vida de oração. Toda e qualquer obra de conversão nos conduzirá obrigatoriamente a uma vida de oração. Por quê? Essa é a essência, meus irmãos. Essa é a essência, meus amigos, do que seja ser um convertido. Um convertido, conforme nós falamos, é alguém que abandona as práticas mundanas, uma forma de viver contrária à vontade de Deus, se arrepende desse antigo estilo de vida e se volta para Deus em comunhão, e se volta para Deus em um relacionamento vívido. E uma vez que isso se dá, uma vez que isso acontece, é mais que natural que um convertido, ele procura essa presença de Deus, ele procura estar na presença do Senhor, justamente evidenciando em sua vida uma vida de oração. Nós podemos entender, meus irmãos, minhas irmãs, que a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, a nova vida, fruto da nossa conversão, ela nos leva a um novo relacionamento com Deus
e nesse novo relacionamento, nós nos voltamos para Deus como nosso Pai. E a oração é esse recurso de podermos nos colocar na sua presença, de podermos nos quebrantar diante dele, de podermos compartilhar as nossas experiências, de podermos pedir orientação em relação à nossa vida, de podermos buscar da sua presença cada vez mais no nosso viver. Foi assim que aconteceu na vida de Saulo, de Paulo. Uma vez que ele teve um encontro com o Senhor, uma vez que ele foi alvo da conversão como milagre espiritual de Cristo na sua vida, um dos indícios, uma das evidências, conforme o Senhor mesmo mostra, é que Paulo ele seria identificado por Ananias através da prática da oração. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, fica uma pergunta. Fica uma indagação, fica um questionamento para cada um de nós que já passamos por esse processo, ou seja, já passamos pelo processo da conversão. Será que nós podemos nos identificar verdadeiramente como pessoas convertidas a Cristo, pelo fato de nós desejarmos ansiosamente e vivermos na prática contínua da oração? Será que nós podemos dizer sim a essa pergunta? Fui convertido por Cristo, fui transformado pelo meu Salvador, e agora o meu desejo, e agora a minha busca, e agora a minha prática de vida é estar na sua presença, orando e orando a esse Senhor? A gente não pode negar, meus irmãos, a gente não pode negar, minhas irmãs, que quando nós somos novos convertidos, essa prática ela é muito fácil de ser detectada na nossa vida. Afinal de contas, nós vivemos uma nova realidade, nos alegramos com a salvação. Afinal de contas, nós temos algumas dúvidas, alguns temores em relação ao nosso futuro, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Então, essas coisas naturalmente nos levam a buscar a presença de Deus. Invariavelmente, você observa isso no novo convertido. Na verdade, essa foi a nossa experiência como novos convertidos. Contudo, o grande problema é que o tempo passa. E muitas vezes nós esfriamos naquilo que a gente chama de o primeiro amor. Muitas vezes a gente esfria quanto os nossos exercícios espirituais, dentre eles o exercício espiritual da oração. Mas que nós possamos nos lembrar, meus irmãos, que nós possamos considerar, minhas irmãs, que demonstrar conversão é viver de fato uma vida de oração. Se porventura essa não é a realidade da nossa vida, se porventura nós estamos frios, arrefecidos em termos espirituais e não há mais aquela empolgação, não há mais aquele desejo de podermos estar na presença de Deus, de podermos buscar em nossas orações, é porque existe a necessidade, em relação às nossas vidas, de confessarmos esse pecado, confessarmos essa falha e clamar para que Cristo esteja reavivando em nós o primeiro amor, o amor que nos leva a estar na sua presença, o amor que nos leva a buscá-lo em oração, assim como acontece com todo e qualquer novo convertido. Então, a conversão é um milagre? Sim. É um milagre que nós experimentamos? Sim. E como é que nós podemos evidenciar esse milagre? Quando nós vivemos uma vida de oração. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, olhando aqui para esse texto que nós temos diante de nós podemos observar uma segunda evidência, uma segunda comprovação, que de fato nós passamos pela experiência da conversão. Em segundo lugar, a conversão, ela produz uma vida de comunhão. A conversão produz uma vida de comunhão. Vejamos aí os versículos 17 e 18, e depois a gente vai para os versículos 26 até o versículo 28, parte A do versículo 28. Acompanhe conosco a leitura aqui desse trecho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, inicialmente, verso 17 e também o versículo de número 18. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber,
o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Versículo 26, 27, 28, parte A. Olha só o que nos diz aqui também a palavra do Senhor. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Verso 28, parte A. Estava com eles, no caso Saulo Paulo, em Jerusalém. Meus irmãos, meus amigos, esses versos nos ensinam que Paulo, ele foi integrado. Paulo, ele foi integrado à comunhão no corpo de Cristo. Paulo, ele foi integrado à comunhão do corpo de Cristo. Após o seu encontro com o mestre, ele ficou cego, conforme nós vemos aqui no texto. E ele ficou recluso em uma casa, orando ao Senhor, conforme nós observamos agora no primeiro ponto. Contudo, o texto nos diz que Cristo, ele aparece a Ananias. Cristo, ele dá ordens a Ananias de procurar a Paulo, restaurar a sua visão, consequentemente, ao ato contínuo, batizá-lo. No primeiro momento, o texto nos diz que Ananias questionou a Cristo. Como é que pode, Senhor, o Senhor me enviar a este homem? Porque eu tenho conhecimento que ele persegue a igreja de Cristo que está em Jerusalém. Contudo, diante dessa objeção, Cristo, ele dá alguns esclarecimentos, mostrando o seu propósito na salvação de Paulo, mostrando a veracidade da salvação de Paulo. Olha só o que acontece nos versículos 13 até o versículo de número 16. No primeiro momento, repito, Ananias se opõe àquilo que Cristo lhe havia comissionado a fazer. Posteriormente, Cristo dá a explicação, mostrando o porquê dele ter dado essa ordem e a razão, a necessidade de Ananias obedecê-la. Olha só, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui, no caso para Damasco, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Foi a contestação feita por Ananias. Mas veja o que Cristo fala para ele. Veja, versículo número 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 14. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí, Ananias vai, procura Saulo. Ananias vai e encontra Saulo. E aí, conforme nós vemos lá no versículo 17, na parte A, ele chama Paulo de irmão. Ele chama Paulo de irmão. Estava assim, publicamente declarada, a nova realidade de vida do ex-Saulo e do agora Paulo. Ele é agora um irmão em Cristo Jesus. Ele agora é mais um dos componentes da Igreja de Cristo aqui na terra. Ele não é mais um perseguidor, ele não é mais alguém que procurava exterminar o povo de Deus, o povo de Cristo, não. Ele agora é integrado oficialmente ao corpo de Cristo e justamente por causa disso ele acaba sendo batizado. E é interessante, porque após 3 anos da sua conversão, Paulo ele sobe para a sua antiga cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém. E aqui eu quero até corrigir um erro nosso na última pregação, onde nós havíamos dito que Paulo era de Damasco, tinha ido para Jerusalém pegar autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos e voltou para Damasco. Não, Paulo não era de Damasco.
ele era de Jerusalém, pelo menos até então. E ele vai para Damasco no objetivo, de fato, de prender os cristãos, e nesse processo ele acaba sendo convertido. E aí, após 3 anos da sua conversão, ele volta à sua antiga cidade. Ele volta à cidade de Jerusalém. E quando ele chega lá, conforme nós vemos, versículos 26, versículo 27, ele acaba não sendo bem recebido pelos irmãos. Por quê? Havia dúvidas se de fato ele era convertido, se de fato ele era salvo, ou ele estava se passando por um convertido para poder ali exterminar a igreja. Mas aí o texto diz que Deus levanta mais um servo seu, agora não Ananias, como aconteceu lá na cidade de Damasco. Deus levanta agora mais um servo seu chamado Barnabé, para que Barnabé pudesse integrar Paulo, não mais agora na igreja de Damasco, mas que ele pudesse integrar a Paulo lá na igreja da cidade de Jerusalém. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, nos ensina um princípio. Que princípio? Que toda e qualquer conversão, naturalmente, ela leva à comunhão com o povo de Deus aqui na terra. Toda e qualquer conversão, ela leva naturalmente à comunhão com o povo de Deus aqui na terra. Não existe, meus irmãos, não existe, meus amigos, a figura de um convertido que vive só, de um convertido que vive sozinho. Isso não existe. Não existe nas Escrituras Sagradas, não existe na Palavra de Deus. Logo após, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, a pregação que Pedro faz no Pentecostes, a conversão de 3.000 pessoas, nos diz lá no texto de Atos 2 que os convertidos, eles viviam juntos. E diz o texto, Atos 2, 42 a 47, que eles viviam juntos e tinham tudo em comum. Então, todo convertido, naturalmente, ele é conduzido, ele é levado a viver uma vida de comunhão, a viver uma vida comunitária, a viver uma vida associada com os demais cristãos. É fato que em alguns momentos, para que isso possa acontecer, para que isso possa se dar, Deus tem que levantar alguns Ananias, Deus tem que levantar alguns Barnabés, para que eles venham servir de intermediários para conduzir os novos convertidos à igreja de Cristo. Contudo, isso é inevitável. Todo convertido, obrigatoriamente, ele tem que viver uma vida comunitária. Ele tem que viver uma vida de comunhão. Ele tem que fazer parte da igreja visível de Cristo aqui neste mundo. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui, minhas irmãs, nos leva a fazermos uma pergunta, nos leva a fazer um questionamento. Será que nós, enquanto convertidos, temos vivenciado, de fato, essa vida de comunhão com os nossos irmãos? Repito, será que nós, enquanto convertidos, estamos vivendo, de fato, uma vida de comunhão com os nossos irmãos? É certo, meus irmãos, é certo, minhas irmãs, e eu não nego esse fato, eu não nego essa realidade. Viver uma vida em comunidade, viver uma vida dentro da igreja de Cristo é um tanto quanto complexo, é um tanto quanto complicado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos sujeitos a expor os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Por outro lado, nós também estamos sujeitos a que as pessoas venham pecar contra nós. Então, existe certa dificuldade, vamos assim dizer, em viver uma vida eclesiástica. Mas isso não deve representar uma impossibilidade para que a gente possa vivenciar essa realidade em nossas vidas. Afinal de contas, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele converteu o nosso coração. E uma vez que ele converteu o nosso coração, ele colocou a virtude da humildade, que nos faz reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, quando elas acontecerem. Deus colocou no nosso coração, uma vez convertidos, a capacidade do perdão, para que a gente possa exercê-lo na medida em que houver necessidade, quando os nossos irmãos falharem em relação a nós. Na verdade, a vida em comunidade, ela só é possível por causa da conversão. A conversão nos prepara
a ver a vida dentro da igreja. A conversão nos prepara a ver uma vida de comunhão. Deus nos habilita através da transformação das nossas vidas para que, de fato, vivamos essa vida dentro da igreja de Cristo. Talvez seja por essa razão, talvez seja por esse motivo que muitos saem da igreja de Cristo. Falta de conversão, falta de transformação, falta de mudança de vida, onde muitas vezes a gente quer justificar falhas de outrem e até mesmo da própria igreja para que a gente não venha assumir a nossa responsabilidade e a nossa vivência dentro da igreja de Jesus Cristo. Contudo, a regra ela permanece. A conversão ela nos prepara para viver uma vida eclesiástica, para viver uma vida de comunhão, para viver uma vida comunitária, porque este é o segundo efeito produzido pela nossa conversão. Então veja, a conversão, ela produz uma vida de oração. Veja, a conversão, ela produz uma vida de comunhão. E em terceiro lugar, a conversão produz uma nova compreensão. A conversão, ela produz uma nova compreensão. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 até o versículo número 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E logo, versículos 20 a 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Verso 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Versículo de número 22. Saulo, porém, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, meus amigos, Paulo causou uma grande perplexidade entre os judeus. Paulo ele causou uma grande perplexidade entre os judeus. Afinal de contas, os judeus, aquelas pessoas conheciam Saulo, um antigo líder judeu, mestre da lei, perseguidor da igreja de Jesus Cristo. De repente, ele chega ali na cidade de Damasco, ele chega ali nas sinagogas de Damasco e ele prega a Jesus, o Filho de Deus. Algo completamente transformador, algo completamente diferente àquilo que ele, Saulo, antes fazia. Então, esse é o único momento em que a gente vê a expressão Filho de Deus sendo destacada aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Em si essa expressão Filho de Deus significa da mesma natureza de Deus. E esse era o conteúdo que era ministrado pelo apóstolo Paulo. Ele agora entendia, ele agora concebia que Jesus Cristo era o Filho em essência a pessoa de Deus. E os judeus, eles achavam isso um absurdo, porque na sua concepção só existia um Deus, que era o Deus de Israel. Contudo, a conversão, ela produziu essa mudança, essa transformação na mente do Paulo, ou de Paulo. Ele era um perseguidor, ele procurava destruir a igreja de Cristo, porém, após convertido, ele passou a anunciar esse Cristo como Filho e Filho de Deus. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente observa um outro ponto, uma outra verdade, um outro princípio, ou seja, a nossa conversão, ou a conversão, ela produz transformação em nossas mentes. A conversão, ela produz transformação em nossas mentes. A mente, antes de Jesus Cristo, é aquela que está apegada aos valores desse mundo. A mente, antes de Jesus Cristo, é aquela que está apegada aos prazeres que a gente pode encontrar e desfrutar desse mundo. É assim como acontece na vida dos ímpios, é assim como acontecia na nossa vida antes de Jesus Cristo. Contudo, a própria conversão, ela se encarrega de mudar a nossa percepção, de mudar o nosso pensamento, de mudar a nossa mente, fazendo com que nós entendamos quem de fato é Cristo, a sua salvação, a sua pessoa, a sua redenção,
Foi isso o que aconteceu com o antigo Saulo e agora Paulo. A sua conversão, ela produziu essa transformação na sua postura, no seu entendimento, na sua atitude, e isso causou certa confusão entre os judeus. Mas a gente pode dizer que essa é uma confusão saudável, porque ela acaba indicando a transformação espiritual pela qual nós passamos e passamos uma vez que nós somos convertidos por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica aqui nesse ponto, fica aqui nessa verdade, um desafio para todos nós que já fomos convertidos por Jesus Cristo. E que desafio é? Renove, meu irmão, renove, minha irmã, continuamente sua mente pela palavra de Cristo. Renove continuamente a sua mente pela palavra de Cristo. A mudança de mente que ocorre na nossa conversão, ela deve se estender por toda a nossa vida, enquanto aqui nós estivermos, enquanto aqui nós vivermos. Foi justamente isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele impactou, ele deixou perplexo os judeus com a sua nova visão, com o seu novo entendimento em relação a quem era Jesus Cristo. Mas ele não ficou apenas numa mudança inicial. Essa mudança passou a ser algo constante na sua vida. Cada vez mais ele se fortalecia. Cada vez mais ele entendia com precisão que Cristo, de fato, era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o nosso Redentor. É interessante nós observarmos um detalhe que nós temos aqui no versículo 22. Eu queria que você voltasse a sua atenção para a parte final do versículo 22. Quando diz, em relação a Paulo, que lá em Damasco, ele demonstrava que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo. Essa palavra aqui, demonstrar, literalmente falando, significa colocar as Escrituras lado a lado, até chegar a uma conclusão da sua veracidade. Então, era justamente isso que Paulo ele fazia. Ele tinha um conhecimento, um profundo conhecimento da lei de Deus. Ele tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Então, quando a sua mente lhe abriu para entender que o Messias no Antigo Testamento era Jesus, ele confrontava as pessoas com autoridade, com verdade, e ninguém resistia à sua argumentação. Então, tudo isso foi uma consequência natural da transformação de mente operada pelo Senhor Jesus Cristo. E isso era algo que era contínuo na vida do apóstolo Paulo, porque diz o texto que ele se fortalecia mais e mais. Então, é assim também, meus irmãos, é assim também, minhas irmãs, que deve acontecer conosco. As nossas mentes, elas devem ser continuamente transformadas, para que assim a pessoa de Cristo, ela fique mais clara, mais nítida, a nossa crença fique mais fundamentada, e assim nós possamos proclamá-lo com autoridade e verdade, para que assim outros possam chegar à experiência bendita da salvação. Então, como é que nós podemos identificar que somos convertidos? Quais são os indícios da conversão de uma alma? Em primeiro lugar, ela produz uma vida de oração. Em segundo lugar, produz uma vida de comunhão. Em terceiro lugar, produz uma nova compreensão. Mas não só isso. Em quarto lugar, a conversão, meus irmãos, meus amigos, ela atrai a perseguição. A conversão, ela atrai a perseguição. Vejam aí, versículos 23 até o versículo 25 e depois versículos 29 até o versículo número 30. Todo bônus tem um ônus, né? Então, tem perseguição também no pacote. Então, vamos lá. Atos capítulo 9, versículos 23 até o versículo número 25. Diz o seguinte: decorrido muitos dias, aproximadamente 3 anos, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Versículos 29 e também o versículo número 30. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso.
Meus irmãos, meus amigos, o convertido Paulo se tornou objeto da ira dos judeus. O convertido Paulo se tornou objeto da ira dos judeus. É interessante porque, em um primeiro momento, os judeus eles ficaram perplexos com a pregação de Paulo, a sua mudança em termos de conteúdo da pregação. Os judeus eles ficaram perplexos com a mudança de vida que havia sido operada na vida de Paulo. Depois veio a perseguição, e não foi qualquer perseguição, mas foi uma perseguição que intentava matar, tirar a vida de Paulo. A gente pode até dizer que o Saulo convertido em Paulo se tornou o inimigo número 1 dos judeus. O Saulo convertido em Paulo se tornou o inimigo número 1 dos judeus. Isso aconteceu em Damasco, conforme nós observamos, entre os versos 23 e 25. Isso também aconteceu lá em Jerusalém, quando Paulo foi para lá, versículos 29 até o versículo número 30. Então, eles não conseguiram, os judeus, calar Paulo pelo argumento. E queriam fazer o quê? Calar Paulo através de tirar a sua vida, de matá-lo. Dada a raiva, dado o ódio que eles estavam ali nutrindo em relação a ele. E o que é que isso nos ensina? E o que é que isso mostra? Qual é a verdade que a gente pode extrair daqui? Meus irmãos, minhas irmãs, a nova vida em Cristo, ela traz as suas complicações. A nova vida em Cristo, ela traz as suas complicações. O mundo, ele até pode ficar admirado, perplexo, quando a gente nasce novo, quando a gente é convertido. Mas com o passar do tempo, ele vai se voltar contra nós. Ele vai nos perseguir. Ele vai tentar desfazer das nossas vidas. Ele vai tentar nos prejudicar. Sabe por quê? Porque na medida em que a gente vive como um convertido, na medida em que a gente tem a nossa mente transformada, a nossa conduta mudada, isso acaba servindo de acusação para a vida errada que os ímpios eles vivem. Isso acaba sendo um instrumento da sua condenação. E é justamente por causa disso que eles acabam reagindo através de perseguição contra nós. Então, basta tão somente que vivamos o Evangelho. Basta tão somente que sigamos a Jesus Cristo. Basta tão somente que levemos a palavra de Deus a sério. As perseguições, naturalmente, elas sobrevirão sobre as nossas vidas. Isso é natural. Isso é uma consequência natural. E ela vai vir mais cedo ou mais tarde. É inevitável. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, lembre-se sempre desse ponto, lembre-se sempre dessa verdade. O mundo, ele sempre tem no convertido a figura de um inimigo. O mundo sempre tem no convertido a figura de um inimigo. Quando nós somos alcançados pela graça, quando vivemos o Evangelho, naturalmente, as pessoas irão nos tratar com indiferença, seja no olhar, seja numa palavra, seja numa postura. Isso é inevitável, vai sempre acontecer. A nossa nova vida, a nossa nova perspectiva, o nosso novo comportamento, isso vai ser luz para aqueles que estão nas trevas. Isso vai incomodar, isso vai fazer mal, e eles vão reagir, naturalmente vão reagir. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, não precisa a gente fazer nada, não precisa a gente falar nada. É tão somente nós nos comportarmos como um cristão. Isso naturalmente atrai a perseguição, a hostilidade, o ódio do mundo contra nós. Viva o Evangelho a partir da sua casa. Viva o Evangelho no seu trabalho. Viva o Evangelho até mesmo dentro da igreja. E você vai ver quantos vão se levantar. Ao chato, ao extremista, ao radical. Isso é natural, não há como fugir a essa realidade. Por quê? É o quarto ponto. A conversão, ela atrai perseguição. Contudo, não só isso. Em quinto e último lugar, a conversão, meus irmãos, meus amigos, ela induz a participação na obra de Deus. A conversão, ela induz na participação ou a participação na obra de Deus.
Vejam aí, versículos 20 e também o versículo de número 29. Atos 9, verso 20, também o versículo de número 29. Diz o seguinte, em relação a Paulo: depois que ele foi batizado, depois que ele foi reintegrado ali à comunhão cristã entre os irmãos, ele comeu, se fortaleceu. Versículo 20, veja: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo de número 28, diz o seguinte, em relação a Paulo: estava com eles, com os discípulos em Jerusalém, entrando e saindo, veja, pregando ousadamente em nome do Senhor. O que é que esses textos, esses versos, eles nos ensinam? Tão logo convertido, e após a conversão, Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele se entregou à pregação. Tão logo convertido, Paulo ele se entregou ao trabalho da pregação. Ele não esperou muito tempo, mas ele logo se engajou no serviço de Deus, no trabalho do Senhor. É interessante porque Paulo, talvez como poucos, ele tinha algumas características peculiares que fez com que ele pudesse ser bem útil à obra do Senhor. Paulo, antes de convertido, ele era mestre da lei, fariseu. Paulo, antes de convertido, ele era poliglota, falava várias línguas, inclusive o grego popular do seu tempo. Paulo, ele tinha um conhecimento secular muito grande. Então, tudo isso foi utilizado por Deus para que ele pudesse usar Paulo no ministério da pregação, do ensino, da proclamação do Evangelho. E tudo isso nos mostra que a conversão levou Paulo ao serviço. A conversão levou Paulo a trabalhar na obra do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade. O serviço a Deus, ele é um indício da nossa conversão. O serviço a Deus, ele é um indício da nossa conversão. Quando a gente passa a ter na nossa vida a experiência da bondade de Deus na nossa salvação, nos transformando, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus, quando nós temos, meus irmãos, quando nós temos, minhas irmãs, a real noção, a percepção correta do que é ser alguém que foi liberto das trevas para servir a Deus, não haverá oposição da nossa parte de trabalhar para o Senhor. Não haverá obstáculos da nossa parte que venham nos impedir a trabalhar para Deus. Na verdade, há em todo convertido, o verdadeiramente convertido, o desejo de servir a Cristo. No caso de Paulo, nem mesmo as perseguições que lhe sobrevieram fizeram com que ele parasse de trabalhar para Jesus Cristo. E olha que não era pouca perseguição. Como você vê lá em Damasco, qual era o nível de perseguição que foi imposto a Paulo? Tirar a vida. Tanto é que ele fugiu e foi para Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém, qual foi o nível de perseguição que foi colocado sobre suas costas? Também tirar a sua vida. Então já era um nível de perseguição extremo, a morte. Mas mesmo assim, ele não parou de trabalhar para Deus. Ele não parou de trabalhar para o Senhor. E se nós, meus irmãos, minhas irmãs, de fato, se nós formos convertidos, nós devemos ter essa disposição. Que disposição? De nos envolvermos no serviço de Jesus Cristo. Às vezes eu fico olhando com certa dificuldade, a resistência, a indiferença, o descaso, o descompromisso que algumas pessoas têm em relação à obra de Jesus Cristo. E às vezes eu fico me perguntando, será que isso é conversão? Será que isso é mudança de vida? Será que isso é salvação? Você se indispor a servir ao seu Senhor que lhe salvou. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma certa resistência de entender como essas coisas elas se harmonizam. Eu tenho, particularmente falando, uma certa resistência. Então, é justamente por causa disso, meus irmãos, é justamente por causa disso, minhas irmãs, que nós devemos pensar, nós devemos meditar,
Nós devemos nos relembrar do processo da nossa conversão. No meu caso específico, se não tivesse sido convertido por Cristo, o que é que eu estava fazendo agora? Servindo ao diabo. O que é que eu estava fazendo agora? Servindo a minha carne. Porque ninguém vive sem servir a ninguém. Não. Cada um de nós sempre serve a alguém. Seja o pecado, seja o dinheiro, seja os prazeres ou qualquer outra coisa. Mas ninguém fica sem servir a ninguém. E aí fica a pergunta, meu irmão, fica o questionamento, minha irmã, a quem você está servindo? A quem você está servindo? Como convertido por Jesus Cristo. Você tem esse mesmo desejo? Você tem essa mesma vontade? Você tem essa mesma disposição? Você tem essa mesma coragem? Ora, Paulo estava arriscando a vida dele. Ele tinha uma vida muito mais confortável no judaísmo, infinitamente mais confortável no judaísmo. Ele deixou tudo para ser um perseguido. E hoje, por qualquer razão, por qualquer motivo, a gente tem o descaramento, a disfarçatez de arranjar justificativas para não trabalhar por Deus, para não trabalhar pelo Senhor. Analisemos, consideremos se isso de fato é indício de conversão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos a experiência pós-conversão de Saulo, o assim transformado Paulo. E a gente viu algumas marcas, a gente percebeu algumas características que confirmam que de fato ele foi convertido e convertido pelo Senhor. Por quê? A sua conversão produziu uma vida de oração, a sua conversão produziu uma vida de comunhão, a sua conversão produziu uma nova compreensão, a sua conversão atraiu a perseguição, a sua conversão induziu a participação na obra de Deus, na obra do Senhor. Mas antes de nós concluirmos a nossa palavra, nós queremos nos dirigir especificamente para aquelas pessoas que ainda não são salvas, para aquelas pessoas que ainda não experimentaram da conversão em suas vidas. Diante disso, meu amigo, diante disso, minha amiga, só lhe resta uma coisa, só lhe resta um caminho, só lhe resta uma saída. E que saída é? Meu irmão, meu amigo, minha amiga, clame. Clame pela graça de Deus, para que essa graça, ela possa converter o seu coração. Isso é um milagre. Na verdade, isso é o maior dos milagres que alguém pode receber na sua vida, ser convertido por Jesus Cristo. E você não pode produzir esse milagre por você mesmo. Você carece, você precisa clamar pela graça divina para que, mediante a instrumentalidade da pregação e da operação do Espírito Santo, de fato, Cristo, ele possa converter a sua vida e lhe trazer para si, para Jesus Cristo. Então, não deixe para fazer isso depois, faça hoje, faça agora. Talvez essa nova vida, talvez traga consigo algumas dificuldades, não tem problema, Cristo lhe ajudará em cada uma delas. Ele vai confortar o seu coração, ele vai direcionar a sua vida, acima de tudo, ele vai estar presente na sua vida. Não tema, não fique receoso, não. Mas clame e não cesse de clamar, até que a graça de Cristo opere no seu coração o milagre da conversão, para que através disso você seja salvo e mediante a sua vida você glorifique o nome do nosso Deus. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, nos fazendo convertidos a Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.